Eu não sei como você chegou até aqui, mas isso não importa muito. Apenas saiba que você está prestes a jogar o jogo. Cada uma dessas portas vai te levar para uma história diferente. E o quão assustadora vai ser essa história vai depender do quanto você avançou. Mas fique o aviso, tome cuidado com a última porta, tá bom? Essa porta te levou até a província de Tokushima. Logo de cara você já percebe que o lugar é muito lindo e não falta imagem bonita dessa cidade, com certeza. E obviamente temos algumas principais atrações turísticas. O festival de dança chamado Awa Odori, cujo acontece nos verões, o calçadão Chinmachi, o templo Idoji, também temos o Castelo Museu de Tokushima e temos também o Monte Bizan, que eu acho que dá pra ver da cidade inteira, se eu não me engano. Mais ou menos na região oeste de Tokushima, temos a cidade de Sadamitsu, uma região mais rural, perto das montanhas, com paisagens naturais e um pouco diferente das áreas urbanas que vimos de Tokushima. As energias não parecem estranhas vendo essas imagens. Você até mesmo sente uma vibe positiva vendo as fotos desse lugar. Você moraria aqui nessa ruazinha japonesa bonitinha? Só que aconteceu um tipo de incidente nesse lugar que talvez as pessoas que vão lá nem saibam que isso rolou. Então, o lugar da imagem que você está observando nesse exato momento carrega um grande mistério que começou há 36 anos e que dura até os dias de hoje. Só que para esse mistério surgir, bastaram apenas 20 segundos. Na manhã do dia 7 de março do ano de 1989, Shinya Matsuoka desapareceu durante um curto momento em que ninguém estava olhando, dando início a um dos mistérios mais complicados de se solucionar de todo o Japão. Tudo começa com a morte da avó materna de Shinya. Shinya estava morando com sua família em Ushikushi, na província de Ibaraki. Mas quando a avó materna de Shinya, mãe de Keiko Matsuoka, faleceu, a família inteira acabou se mudando para a província de Tokushima. Eles foram para a cidade de Komatsushima e participaram do funeral. E depois foram se hospedar na casa de um parente de Keiko em Sadamitsu, uma cidade que fica a cerca de 1 hora de Komatsushima, uma região rural e próxima das montanhas, como eu já havia mencionado. Todos eles passaram a noite lá. Na manhã seguinte, após uma caminhada em família pela região, Shinya Matsuoka subia as escadas atrás de seu pai em direção à casa desse parente. Seu pai, Masanobu, carregava o irmão mais novo de 2 anos de idade de Shinya enquanto todos entravam na casa. Em um certo momento, o pai de Shinya virou as costas por nada mais que 20 segundos, mas isso foi o suficiente para que Shinya desaparecesse para sempre. Masanobu olhou ao redor para ver se Shinya estava ali perto, mas quando não conseguiu encontrá-lo, sua família e vizinhos saíram em busca pela região, mas ninguém encontrou a criança. Após serem contratados por um parente, os bombeiros da vila também se juntaram à busca, mas também não conseguiram encontrar Shinya. Não muito tempo depois, o desaparecimento de Shinya foi relatado à polícia. Só que mesmo com todas as buscas, nenhum vestígio de Shinya foi encontrado. A casa ficava numa área remota com pouco tráfego e ninguém de fora do bairro sabia que a família estava lá. A localização da casa ficava no final de uma estrada que se conectava com a cidade de Komatsushima, ou seja, era muito difícil passar algum carro ou algum tipo de veículo ali. Pessoas que estavam trabalhando nas proximidades também não haviam visto nada de anormal. Ninguém tinha visto nenhum veículo passando de maneira suspeita por ali, o que fez com que a possibilidade de um possível sequestro do menino fosse descartada. O garoto, contudo, era bastante inteligente para uma criança de 4 anos de idade, porque ele meio que sabia o seu endereço decorado e ele também sabia o número de telefone da família. Enquanto eu, com 4 anos de idade, era literalmente a imagem do cachorro do macarrão com salsicha. Sendo assim, se tornou
achando meio improvável que o garoto tivesse se perdido, pois ele era bastante esperto, apesar de ter pouca idade. Percebam que tudo nessa história contribui para ela ficar mais e mais complicada de se resolver e de realmente saber o que aconteceu. Normalmente, na maioria das histórias de desaparecimento que eu já vi, você sempre tem especulações do que pode ter acontecido, você tem pistas, você pode imaginar milhares de possibilidades diferentes. Mas se tudo nessa história aconteceu exatamente dessa forma, então não tem muito para onde você possa ir, infelizmente. Uma das especulações é que Shinya podia ter sido levado por alguma águia ou por alguma ave de rapina predadora, e isso explicaria o porquê ele desapareceu tão rápido e não foi visto em nenhum lugar do chão. Uma especulação bastante improvável, porque os pássaros nativos daquela região não teriam como carregar uma criança humana daquela idade. Outra especulação é que Shinya foi basicamente parar numa dimensão espiritual, igual no filme Viagem de Chihiro. Ou seja, pra gente vir parar nesse ponto, é porque simplesmente não tem mais absolutamente nada que explique o desaparecimento desse menino de tão inexplicável e repentino que ele foi. A família de Shinya ainda estava hospedada na casa do parente em Tokushima, esperando por notícias de Shinya. Só que não tiveram notícias do menino durante esse tempo e eles tomaram a decisão de retornarem para sua casa na província de Ibaraki no dia 17 de março, no 10º dia. No entanto, no dia 16 de março, véspera da partida, uma ligação desconhecida foi recebida ainda na casa do parente em Tokushima. A pessoa que ligou falava que era mãe de Mariko Nakahara, uma estudante do jardim de infância Seikei Kindergarten na província de Ibaraki, o jardim frequentado por Shinya e pela irmã mais velha de Shinya. A mulher estava supostamente com a intenção de oferecer ajuda financeira para a família de Shinya. Só que é aqui que as coisas começam a ficar estranhas e bem suspeitas. A mulher que falava no telefone convenientemente possuía sotaque de Tokushima, o que é estranho, já que ela supostamente seria da província de Ibaraki, que ficava longe de Tokushima. Além do mais, ninguém no jardim de infância possuía o número de telefone da casa onde a família estava. Após a família de Shinya retornar para casa em Ibaraki, não houve notícia sobre o pagamento que deveria ser entregue alguns dias depois. Então a família de Shinya ligou para o jardim de infância Seikei e pasmem, o jardim respondeu dizendo que não tinha nenhum dinheiro sendo arrecadado e que não havia nenhum estudante chamado Nakahara Mariko. Um cara foi visto na praia de Tokushima carregando um menino que parecia muito com Shinya. Quando a testemunha tentou olhar mais de perto o rosto do menino, o homem virou de costas e entrou num carro branco. Uma dona de casa de Tokushima ligou para o telefone da família e afirmou com toda certeza que tinha visto Shinya. O pai de Shinya se encontrou com ela para obter mais detalhes e repassou as informações à polícia e pediu para que confirmassem se era realmente seu filho. Quando ele voltou a perguntar sobre o caso, o chefe da polícia disse que estava ocupado porque o pai dele tinha falecido e sem novas pistas. Ouviram que um garoto parecido com Shinya foi visto em frente a um shopping em Yamagata. Então o pai dele foi até lá e distribuiu panfletos sobre o desaparecimento para as pessoas da região. Alguns confirmaram que viram o menino numa loja e também no parquinho, só que não surgiu mais nenhuma pista depois. A mãe de Shinya foi informada de que um casal havia sido visto com a criança num templo em Shikoku. Aparentemente, o garoto não era filho deles devido à diferença de idade. Ela foi até o local e procurou por eles, mas não conseguiu encontrar nada. Um homem idoso de Hokkaido contou que alguém disse pra ele que recebeu uma criança chamada Shinya como um tipo de presente, mas foi só isso mesmo, não tiveram novas pistas.
Uma mulher que estava voltando do trabalho disse que viu Shinya no metrô em Yokohama. Ele estava sentado ao lado dela e ela ficou arrepiada, pois ele se parecia muito com o menino desaparecido. Ele tinha ferimentos nos pulsos que estavam mal cobertos com bandagens e parecia bem maltratado. Ela conversou com ele e ele contou que estava sendo abusado por um homem mais velho. Então ela deu seu número de telefone para ele caso precisasse de ajuda e ele ligou uma única vez, só que não teve mais informações. Um caixa de uma locadora de vídeos na região de Shugoku afirmou ter visto uma criança com ferimentos nos pulsos que pegou um cartão postal, mostrou a um homem que parecia ser um membro da Yakuza e que parecia o estar vigiando, e comprou o cartão. O funcionário imediatamente contou ao dono da loja e os dois saíram à procura do menino, mas os dois já haviam ido embora. No ano de 2018, a história voltou a ficar em alta quando um homem chamado Ryuto Wada apareceu na televisão e estava publicamente afirmando ser o garoto desaparecido. O que deixou toda a internet japonesa super animada e esperançosa de ser finalmente o fim do mistério e da busca por Shinya. Entrevistas com Ada foram exibidas na televisão, com o homem alegando que ele cresceu trancado numa casa com um homem estranho que ele foi instruído a chamá-lo de Oji-san, que possui o significado de tio ou senhor mais velho. O homem também estava constantemente em prisão domiciliar e nunca saía de casa. O homem também se parecia bastante com Shinya fisicamente, o que reacendeu uma certa esperança nas pessoas. Infelizmente, um teste de DNA concluiu que Ryuto Wada não tinha nenhum tipo de conexão com Shinya Matsuoka. Resumindo, não era ele, mas por que ele fez isso, eu não sei. Eu não consigo imaginar ele acordando um dia e pensando, tipo, nossa, hoje eu vou me passar por uma criança desaparecida, que divertido. Não faz muito sentido pra mim, não sei. O menino que desapareceu em apenas 20 segundos continua desaparecido há mais de 30 anos. Essa porta te levou até o bairro de Sumida, um bairro especial de Tóquio. Nesse bairro, temos a Tokyo Skytree, que é simplesmente a torre mais alta do Japão, o Parque Sumida, que na primavera é cheia de cerejeiras bonitinhas, e por fim, temos o Museu Edo Tóquio, um museu onde você pode, inclusive, encontrar uma réplica em tamanho real da ponte Nihonbachi, que foi uma ponte bem importante que existe ali na região, construída no período Edo. Ela ficava no centro de Tóquio e era a ponte de partida de estradas principais do país. Também era um lugar movimentado e era cheio de lojas, pessoas e tudo mais. A ponte ainda existe hoje em dia, só que tem uma estrada grande passando por cima dela. Além das coisas marcantes desse bairro, que sempre serão mostradas para turistas na mídia e etc., temos também, obviamente, as coisas mais ocultas. O bairro de Sumida em Tóquio também é marcado por mais uma história de desaparecimento misterioso. Contudo, nessa história as coisas vão um pouco mais além que na última história. Temos irmãs desaparecidas, um suspeito que ia até a floresta à noite de forma suspeita, e até mesmo uma entrevista completamente bizarra e misteriosa, com uma mensagem escondida no fundo. Possivelmente também temos um segredo de família bem bizarro sendo guardado. Então não seria mais segredo, porque no momento que a gente sabe que um segredo existe, ele deixa de ser um segredo?
Tudo começa no ano de 1994, no bairro de Sumida, com a moça chamada Mayumi Arashi, dona de casa, 27 anos de idade e mãe de uma filha pequena de 1 ano e 3 meses. E após o nascimento dessa sua filha, ela foi morar temporariamente com seus pais e com sua irmã mais velha, e era onde ela estava morando quando tudo aconteceu. No dia 2 de setembro do mesmo ano, por volta das 7 da noite, Mayumi parecia inquieta e ansiosa. Ela contou à família que ela ia se encontrar com uma amiga / colega de classe e saiu sozinha naquela noite. Ninguém tava suspeitando de nada e ninguém viu problema, já que ela era uma mulher adulta. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, pois no dia seguinte, Mayumi ainda não havia voltado para casa. Então, sua irmã mais velha resolveu ligar para essa amiga, mas para sua surpresa, essa amiga afirmou que não havia marcado nenhum tipo de encontro com Mayumi no dia anterior. O que acontece é que Mayumi nunca mais foi vista novamente, pelo menos até onde sabemos. Ok, a moça desapareceu, só que isso acabou se tornando um caso desconhecido porque ninguém além da família de Mayumi sabia que havia acontecido. E foi assim por 17 anos, até que chegamos em 2011. Nesse ano, uma investigação no noticiário acabou descobrindo sobre o caso e eles decidiram dar uma entrevista à família Arashi. Eu espero que vocês estejam preparados, porque a partir daqui essa história começa a tomar um rumo que só pela misericórdia do Senhor. As coisas vão ficar realmente bem confusas, então presta atenção, que senão você não vai entender nada. Enquanto o pai de Mayumi estava dando a entrevista, era possível notar que tinha uma mensagem escondida colada na estante que estava atrás dele. A mensagem parecia ser algo intencionalmente colocado para ser lido e dizia: "Não acredite no que Yoko diz." Yoko não seria ninguém mais do que a irmã mais velha de Mayumi, que havia sido a primeira entrevistada pelo canal de notícias, e embora uma cópia da entrevista não tenha sido disponibilizada na internet até alguns tempos atrás, as pessoas que até então haviam conseguido assistir afirmam terem visto uma coisa que talvez cause um pouco de arrepios. Enquanto Yoko estava dando a entrevista, eles notaram que tinha uma véia atrás dela, tentando fazer alguma coisa que não dava pra ver por conta do enquadramento. Tinha uma véia. A princípio parecia ser a mãe das duas irmãs, colando o bilhete que veríamos posteriormente atrás do pai de Mayumi, tentando fazer isso sem que a Yoko percebesse. Seria como se o casal tivesse com medo da sua própria filha, e isso deixa as coisas ainda mais estranhas nesse ponto se você for juntar esse fato com o tempo que o desaparecimento de Mayumi estava sendo escondido, entre aspas. É mais do que óbvio que tem alguma coisa estranha nessa família e que certamente tem caroço nesse angu. Em nenhum momento ninguém da família mencionou sobre a mensagem escondida. Nem o pai e nem a mãe pareciam muito confortáveis e nenhum dos dois pareciam querer falar sobre Mayumi naquela entrevista. Não acredite no que Yoko diz. Não confie na Yoko. Não acredite em nada que a Yoko diga. O bilhete que estava atrás do pai de Mayumi e Yoko poderia ser traduzido de várias maneiras e poderia ser colocado em vários contextos. Mas uma coisa era certa: a gente supostamente não deveria acreditar no que Yoko dissesse. Mas o que a Yoko falou durante a entrevista que a gente não deveria acreditar? De acordo com ela, ela tinha todas as informações sobre o que aconteceu com sua irmã. Contudo, a amiga que Mayumi teria avisado que iria encontrar também era amiga de Yoko, e as duas teriam marcado um encontro no dia seguinte ao desaparecimento da irmã mais nova. De acordo com a amiga, ela nunca teria planejado se encontrar com Mayumi, como eu mencionei anteriormente. Se esse foi o caso, então a gente obviamente deve pensar no motivo pelo qual Mayumi teria mentido
mentido para seus pais no dia de seu desaparecimento, Yoko acrescenta ainda mais informações nessa história, afirmando ter encontrado uma nota escrita à mão deixada por Mayumi dias antes de seu desaparecimento. Nessa nota, Mayumi assumia ter traído seu marido com um homem que ela havia conhecido apenas como A. Após se lamentar, ela, por algum motivo desconhecido, finaliza a nota com o número de telefone desse homem. Ela também alegava que ele havia traído, mas essa informação não foi bem esclarecida. Yoko afirma que nos dias seguintes recebeu várias ligações desse suposto homem chamado A, que alegou ter estado com Mayumi antes de seu desaparecimento. Esse homem também menciona que se o corpo de Mayumi for encontrado, então ele espera que o responsável seja punido e que tenha justiça pelo que ele fez. Não se sabe ao certo se isso se tratou de algum tipo de confissão discreta ou se foi apenas algum palpite que ele deu devido às circunstâncias. Yoko alegou ter contratado um investigador particular durante 6 meses até o começo do ano de 1995 para que ele pudesse descobrir o paradeiro de sua irmã mais nova. Durante esse tempo, apenas uma descoberta relevante, entre algumas aspas, foi feita. De acordo com o investigador, ele teria seguido esse homem até a região de uma floresta no meio da noite. O homem estava segurando 2 bebidas em cada mão e foi até uma trilha de caminhada logo depois. Esse fato levantou a suspeita de que a segunda bebida fosse para Mayumi, que talvez estivesse sendo mantida em cativeiro. Lembrando que tudo isso foi apenas o que a Yoko relatou na entrevista. Então, já que ela falou e no final parece que ela não falou absolutamente nada, e visto que temos sinais para não confiar no que a Yoko diz, devemos realmente acreditar na versão de sua história? Quando a pessoa tá contando uma história que não é real, dificilmente a pessoa consegue sustentar a história que ela tá inventando sem surgirem furos em algum momento. É diferente de quando uma pessoa conta uma história verdadeira porque ela tá ali simplesmente relatando o que aconteceu e por esse motivo a história dela sempre continua naturalmente coesa, mesmo que ela acabe se confundindo em algumas coisas. Por isso é muito difícil você inventar alguma história sem você acabar se atropelando em algum momento. E a gente consegue ver vários furos na história de Yoko. Pra começar, ela em momento nenhum mostrou a carta da Mayumi, isso se essa carta sequer existiu. Segundo Yoko, ela rasgou a carta com muita raiva após lê-la, o que você já percebe que não faz muito sentido, porque você não faria isso com a pista extremamente importante pro caso da sua irmã desaparecida, ainda mais que nessa carta tinha uma confissão extremamente importante sendo feita, então não faria o menor sentido essa não ser a principal coisa que ela e a família levaria na polícia, entende? E como eu acho que todos vocês esperavam, acabou que nunca foi encontrado nada que provasse a existência desse bilhete. Enquanto ao homem no telefone, a existência dele também é bem duvidosa, porque também não teria como comprovar que ela realmente recebeu ligações desse homem. Até mesmo o investigador sequer aparenta ter existido também. Caso você se aprofunde um pouco mais nesse caso, fica um pouco aparente que no dia que Mayumi desapareceu, ela teria contado apenas para Yoko que iria se encontrar com sua amiga e não havia contado para os pais. Yoko seria então a única pessoa que saberia de alguma coisa. A questão é: ela contou as coisas que ela realmente sabe ou toda a história foi de fato inventada e o que essa mulher realmente sabe nunca foi revelado? A gente não tem como saber. Depois que a entrevista de 2011 foi ao ar, o Japão finalmente tomou consciência do caso e ele finalmente começou a ganhar popularidade, tanto no próprio país quanto na internet no mundo inteiro. Então as pessoas na internet começaram a investigar, só que investigar esse caso é um tanto complicado devido à falta de informações, o que faz com que a história parecesse mais com a creepypasta ou com uma lenda urbana do que um caso de desaparecimento em si. Tanto que a gravação da entrevista não havia sido divulgada na internet até pouco tempo atrás. A única coisa que tínhamos e que ainda temos relativamente falando são imagens do que supostamente seria uma grande lost media e mais nada.
Muitas pessoas, inclusive, têm dúvida se o programa de TV que está presente nas imagens é real. O que as pessoas sabem é que, supostamente, o canal que começou toda essa investigação na vida da família Arashi foi o canal japonês Super J, e de fato ele existe, mas na verdade esse é o nome de um programa da televisão japonesa e não de um canal em si. Super J Channel é na verdade um programa de notícias que é transmitido pela TV Asahi e outras emissoras afiliadas à rede ANN no Japão. É como se fosse o Jornal Nacional da Globo ou o Jornal da Band, por exemplo. Parte do conteúdo desse programa tá publicado no YouTube, então de fato a gente pode confirmar sua existência, mesmo sem ter acesso à TV japonesa. A investigação de Mayumi foi coberta por um subsegmento dentro desse programa chamado Onde Está a Verdade? Algo que puxava pro lado de investigação true crime. É como se, por exemplo, você tivesse o Cidade Alerta aqui no Brasil e dentro do Cidade Alerta tivesse o Patrulha do Consumidor com o Celso Russomano. Seria basicamente isso, um subsegmento, pra quem não entendeu. E você de fato consegue encontrar os episódios no YouTube, mas obviamente não são todos os episódios que estão postados no YouTube. Assim como a bendita entrevista, como todos vocês já estavam esperando. Mas ok, apesar do programa realmente existir de fato, as pessoas ainda não tinham acesso às gravações do episódio da família Arashi, e as pessoas ainda duvidavam da existência do caso. E foi assim até finalmente um canal japonês aqui no YouTube compartilhar filmagens da transmissão do episódio e analisar frame por frame. Conforme entramos na casa com o pai, podemos vê-lo ao fundo com o pedaço de papel já colado na estante. Ele continua a arrumar alguns objetos na estante, enquanto Yoko conversa com o cameraman como se quisesse voltar a atenção para ela. O papel é visto novamente em várias outras cenas durante a entrevista com o pai, mas a mensagem nela é vista por uma fração de segundos. As gravações terminam com apelo por informações sobre Mayumi, e o cara do canal que tá compartilhando essas gravações conclui que o papel foi colocado pelo próprio programa de TV, algo que parece meio improvável, eu acho. Ainda assim, as filmagens poderiam facilmente estarem fora de contexto e fazerem parte de algo que não tivesse relação nenhuma com a história ou alguma coisa desse tipo. Porém, há uma lista de programas arquivados da TV Asahi que descreve o episódio com detalhes, dando informações específicas sobre a exibição do programa, como por exemplo, sua data, que foi no dia 13 de outubro de 2011. E também podemos encontrar até mesmo respostas ao vivo da audiência local online que também estão arquivadas. E basicamente as pessoas estavam discutindo coisas que foram contadas na história e também levantando teorias de que o programa na verdade era um falso documentário de terror, algo parecido com o ARG. Muitas pessoas também apontaram Yoko e Mayumi como sendo bem parecidas com a dupla de comédia feminina específica do Japão. Então quem acredita nessa teoria acha que pode ter sido uma entrevista verdadeira, mas com atores fingindo que o caso era real, que seria uma pegadinha com o próprio programa de TV. Mas também há outra prova que o desaparecimento de Mayumi realmente aconteceu, que é uma foto dela no site oficial de pessoas desaparecidas do Japão. Ela esteve listada no site como uma pessoa desaparecida de 1994 a 2015. Só que ainda tem algo bizarro em relação a isso, porque ainda tem milhares de controvérsias nesse caso. Depois de 2015, quando você entrava no site e procurava o perfil de Mayumi, a única coisa que você encontrava era uma mensagem de obrigado pela sua cooperação. E esse tipo de mensagem só aparece depois que o caso foi resolvido e que a pessoa em questão foi encontrada viva ou morta. E até onde se sabe, Mayumi nunca foi encontrada. As pessoas acreditam que o perfil dela pode ter sido removido da lista porque já tinham se passado 20 anos e o caso já havia prescrito. Então, mesmo que eles encontrassem um corpo ou descobrissem que ela foi desvivida, absolutamente nada poderia ser feito. Mas ainda existem pessoas no site que desapareceram muitos anos antes de Mayumi e esses perfis não saíram do ar. Obviamente, o caso pode ter sido resolvido e
a família simplesmente não quis divulgar. Ou talvez a polícia tenha encontrado Mayumi e ela afirmou que fugiu por conta própria e não queria ser encontrada, qualquer coisa desse tipo. Desde meados da década de 1990, estima-se que pelo menos 100 mil homens e mulheres japonesas desaparecem anualmente. E muitas vezes essas pessoas são as próprias responsáveis pelos seus próprios desaparecimentos, se banindo da sociedade e se punindo por grandes e pequenas coisas, como divórcio, dívidas, perda de emprego, ser reprovado no exame, coisas desse tipo. Se a carta de Mayumi fosse mesmo real, então faria sentido que ela tenha sumido por conta da suposta traição que ela revelou. O papel que a mãe colocou na prateleira na entrevista pode indicar que eles não queriam que a Yoko falasse sobre o caso amoroso que a irmã teve, porque isso meio que desonraria a família em rede nacional. Mas ela falou e então eles puseram o papel lá pra tentar desacreditar a Yoko. Então talvez as pessoas tenham feito aquele aviso no papel algo muito maior do que ele realmente queria dizer. As pessoas também se perguntam por que Mayumi resolveria desaparecer e abandonar sua filha. Só que ninguém garante que ela realmente queria se tornar mãe. Ela pode ter se casado por pura obrigação e ter tido um bebê porque é isso que se espera das mulheres na sociedade tradicional japonesa. Então pode não ter sido tão difícil para ela abandonar a criança. Ela também pode ter sofrido de depressão pós-parto ou pode realmente ter sido muito difícil para ela se separar da filha. Mas ela resolveu ir embora porque sua filha ficaria com a desonra também. Na descrição do episódio no site do programa de TV, a gente percebe que eles rapidamente entrevistaram uma amiga de Mayumi, que confirma que ela realmente tinha um caso e que A é uma pessoa real. Também tem gente que acredita que o homem A sequestrou Mayumi e a estava mantendo refém na floresta. Ao que tudo indica, baseado na história de Yoko, esse homem foi realmente a última pessoa que teria visto Mayumi viva. Ele pode tê-la desvivido, pode ter levado para a máfia e ajudado Mayumi a desaparecer, pode tê-la sequestrado, as possibilidades são basicamente infinitas. Mas não há nenhuma evidência de que algo assim realmente tenha acontecido, como todos sabemos, exceto a frase perturbadora que ele disse para Yoko no telefone, sobre desejar que a pessoa que teria supostamente desvivido Mayumi, caso ela fosse encontrada sem vida, tivesse prisão como pena. E uma última coisa sobre esse caso que deixa ele ainda mais bizarro é que, segundo fontes encontradas na internet, a própria Yoko, a irmã mais velha, também teria desaparecido no ano de 2013. Mas diferentemente de sua irmã, não existe nada oficial sobre o desaparecimento dela. Ela não tá na página oficial de pessoas desaparecidas do Japão, como sua irmã Mayumi esteve por vários anos. Enfim, esse caso é talvez um dos maiores rabbit holes japoneses que existem, e como eu disse, tem infinitas possibilidades para se pensar sobre esse caso. Talvez tenha sido traição, talvez ela tenha sido realmente desvivida, ou talvez a família realmente guarde um segredo obscuro. O que aconteceu com o bebê de Mayumi? E onde foi parar o pai do bebê? Enfim, boa parte das informações que eu repassei sobre esse caso foram retiradas de um artigo do site detetivedosofá.com.
Acidentes com portões sempre foram algo extremamente comum, independente do lugar do mundo. Temos aquele caso da senhora que estava passando na rua e simplesmente foi sequestrada por um portão automático que fechou enquanto ela estava passando embaixo. E a senhora acabou ficando presa dentro da casa depois. O pior de tudo é que haviam 2 pitbulls dentro da casa, ou seja, tudo poderia ter dado absurdamente errado. Parece muito aquelas situações que aconteceriam nos filmes do Premonição, só que nesse caso a mulher acabou se livrando da tragédia que poderia ter rolado, graças a Deus. Eu inclusive até lembrei de um caso específico que aconteceu comigo, que não foi com o portão em si, mas foi quando eu tinha, sei lá, acho que uns 7 anos de idade. Eu tava com a mão nessa parte específica da porta, daí tava ventando muito e a porta acabou fechando com tudo no meu dedinho e ele quebrou. Fun facts da minha vida pessoal pra vocês, do nada. Acidentes com portões são tão comuns que já foi até mesmo criado um sistema de segurança que consegue parar o portão quando detecta algum peso específico. Daí, se caso tiver uma pessoa passando na hora que ele estiver fechando, a pessoa não é esbagaçada, basicamente. Contudo, na época em que essa história aconteceu, isso não era algo que as pessoas costumavam dar tanta atenção, eu acho. E foi a falta de atenção que causou um acidente horrível que marcou o Japão na década de 90. Essa história se passa em Kobe, no Japão, localizada na região de Kansai e capital da província de Hyogo. A cidade fica na costa sul da ilha de Honshu e faz parte da grande área metropolitana de Keihanshin, que inclui também Osaka e Kyoto. Kobe está a cerca de 30 quilômetros a oeste de Osaka e é conhecida pelo seu porto movimentado, pelo famoso bife de Kobe e pelas montanhas ao redor, como o Monte Roku, por exemplo. A garota chamada Ishida, de apenas 15 anos, havia se atrasado para a escola naquele dia e ela estava ao lado de uma amiga cujo nome não foi identificado e foi referida apenas como Garota A. Ishida pegou o ônibus e logo depois pegou o trem até a estação Seichin-cho, eu não sei pronunciar esse nome, e chegou às 8h17. Chegando na estação, ela então começou uma caminhada de cerca de 15 a 20 minutos até a escola onde estudava, a escola secundária Takatsuka, através da rota feita para estudantes. A escola secundária Takatsuka possuía regras rígidas e formas de punição bem retrógradas, eu diria. Todos os alunos eram obrigados a chegar no horário pontual e passar pelo portão antes das 8h30. Caso contrário, os alunos que chegavam atrasados eram obrigados a correr 2 voltas ao redor da quadra e também fazer agachamentos indefinidamente. Tipo, pelo amor de Deus, a escola possuía literalmente punições militares completamente desproporcionais. E é claro que a maioria dos alunos evitavam passar por essas punições e a Ishida estava inclusa. Punições exageradas em escolas japonesas não é algo que é novidade, pois o Japão em si já é bem conhecido por ter um sistema de educação bastante autoritário e rígido. Contudo, já foram relatadas punições horríveis que foram praticadas dentro das salas de aula do Japão que passaram de todos os limites possíveis e são coisas que simplesmente não têm cabimento. Eu acho que isso aqui é só tortura com os alunos e maldade mesmo, assim, sabe? Porque não faz o menor sentido isso aqui. Um relato de 2014 afirma que um professor levou seu castigo ao extremo. Além de quase estudante, ele ainda o empurrou da escada, o que causou graves danos aos ligamentos de uma das pernas do aluno. Outro castigo bastante comum no Japão é forçar um aluno a cheirar as axilas de algum outro colega da classe. Esse castigo não faz o menor sentido, mas ele é muito utilizado por muitos professores japoneses, principalmente para humilhar seus alunos. Muitos alunos também já foram submetidos
punidos a se ajoelharem em ervilhas congeladas. Eu não vou nem botar a imagem aqui porque é meio gore, mas essa é uma prática muito utilizada por pais e professores asiáticos. Por mais perturbador que isso pareça, alguns professores, para punir seus alunos, usam ambas as mãos para pressionar a cabeça e causar alguma dor ou desconforto muito grande no aluno. Em outubro de 2013, um professor de uma escola da cidade de Osaka foi punido severamente por machucar um estudante do ensino fundamental. Tudo porque ele teria esquecido de levar sua lição de casa à aula. Meu Deus do céu! Em um certo ponto, o professor de 31 anos interrompeu a aula e começou a gritar com o aluno, agarrou ele e deu-lhe várias sabugadas na bochecha. Logo depois, decidiu arrastar ele para fora da sala de aula e tacou o menino numa caixa de extintor de incêndio, onde o aluno acabou machucando a cabeça. O taiko é um grande tambor japonês que é usado na música tradicional do país. Ele é tocado com bastões relativamente grossos, com os quais alguns professores sabugam os alunos que são mais levados, assim dizendo. Isso sempre acaba causando danos bem graves em alguns jovens no Japão. Alguns professores tiveram que pagar altas multas por acabarem indo muito além com esse tipo de castigo. E por último, já foi relatada uma punição extremamente bizarra que aconteceu numa escola secundária, que eu prefiro nem incluir aqui porque, sei lá, me parece só assédio mesmo, sabe? Não tem a menor justificativa, é só crime. Toshihiko Hosoi, de 39 anos, era geralmente o responsável por fechar o portão durante as manhãs, e naquela manhã não foi diferente. Ele esperava em contagem regressiva antes do sinal das 8h30. Nesse momento, o portão seria fechado para que as punições pudessem ser aplicadas aos alunos atrasados. O portão tinha cerca de 6 metros de comprimento e 1,5 metro de altura e pesava cerca de 230 quilos. A escola ter optado por um portão tão pesado desses também foi uma coisa bem desnecessária. Todo o ambiente dessa escola me fez criar uma teoria de que essa escola secundária de Takatsuka já havia lidado com alunos extremamente complicados no passado, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, e daí o diretor pegou uma espécie de trauma e só meteu o louco. Essa é uma das coisas que vem na minha cabeça para explicar esses métodos tão extremos que eram aplicados nessa escola. Obviamente, se você excluir o fato de que políticas rígidas e punições extremas sempre foram recorrentes nas escolas japonesas, como a gente acabou de ver. O portão precisava de uma pessoa bem forte para que ele pudesse ser aberto ou fechado. E apesar de sua disciplina não ter sido revelada, eu chuto que esse professor que ficava responsável pelo portão fosse um professor de educação física, provavelmente. Assim que o sinal tocou, Toshihiko Hosoi começou a fechar o portão sem choro e nem vela para os alunos atrasados. Os estudantes atrasados estavam correndo para tentar chegar a tempo ao ouvirem o sinal, mas desistiram quando viram que o portão já estava sendo fechado. Ryoko e sua colega não desistiram, se dividiram e tentaram contornar os alunos que estavam parados. A garota A percebeu que não conseguiria mais passar pelo portão e desistiu. No entanto, Ryoko pensou que ainda poderia passar pelo pequeno espaço que havia sobrado entre o portão e o concreto. E foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Ao passar através desse pequeno espaço, a cabeça de Ryoko ficou presa entre o portão e a parede. Um estudante masculino correu e tentou empurrar o portão de volta para tentar salvar Ryoko, que já havia desmaiado e tido uma convulsão ali mesmo. O professor continuava tentando empurrar de volta, pois acreditava que os alunos estavam tentando segurar o portão para que pudessem evitar o castigo, até que ele percebeu o que havia acontecido. Ryoko foi vista caída no chão com bastante líquido vermelho saindo de suas orelhas e da sua boca, e logo foi encaminhada até o Hospital Universitário de Kobe. Infelizmente, um pouco menos de 2 horas após o acidente, Ryoko faleceu.
A resposta da escola à tragédia talvez tenha sido a pior coisa de toda essa história. Mesmo com o que havia rolado, as aulas não foram interrompidas e os alunos ainda assim foram obrigados a fazerem os exames finais normalmente naquele dia. Inclusive, foi o próprio Toshihiko Hosoi quem administrou os exames. Quando perguntavam sobre a aluna, o que ele respondia era tipo: não, ela tá ferida, mas não é nada que coloque sua vida em risco, tá tudo bem, relaxem. A polícia chegou no local do acidente, só que o pior de tudo é saber que ela não foi acionada pelos funcionários da escola, mas por pessoas do hospital. A polícia percebeu que eles tentaram lavar a poça de líquido vermelho da Ryoko antes que uma investigação fosse conduzida. Que é isso? É como se eles quisessem literalmente acobertar um pouco o ocorrido pra tentar ali diminuir a merda que havia sido feita, algo que não ia adiantar muito, eu acho. No dia seguinte, o caso acabou virando notícia nacional e se tornou uma notícia até mesmo fora do país, com a matéria publicada pelo New York Times. Foi realizada uma assembleia que foi filmada e registrada, e é interessante vocês perceberem que os alunos nessa cena estão bem abatidos. Parece que, sei lá, dá pra tu ver que eles são completamente maltratados. Olha isso, gente, que escola era essa? A resposta do diretor foi com certeza a cereja desse bolo de bosta. Uma aluna literalmente morreu. A tragédia se tornou uma notícia internacional. A reputação da escola vai cair até as profundezas do inferno. E o diretor me solta essa maravilhosa resposta. しかし同時に職自身の今後の生活の基本的な見直しをぜひ一度考えてほしいなと。黙祷。 O conselho escolar retirou a culpa da escola sobre o acontecido, mas o professor recebeu acusações de homicídio culposo devido sua negligência. A força que esse portão batia na parede era o suficiente para esmagar até mesmo um bloco de concreto, ainda mais com a força que ele estava sendo empurrado. O impacto desse portão seria tão brutal que praticamente qualquer coisa que houvesse entre a parede e o portão ia ser esmerilhada. O professor se defendeu dizendo que o conselho da escola e o departamento de educação foram os culpados pela falta de um procedimento de segurança adequado e que ele não poderia ter previsto que a aluna teria tentado passar pela abertura do portão. Ai, pra mim a culpa é dos dois e que se lasque, tanto do professor quanto da escola também, mas principalmente dessa escola esquisita, pelo amor de Deus. Segundo relatos, bolsas e saias de alunos já haviam ficado presas no portão anteriormente, provando que ele já sabia dos riscos de alunos tentando passar no portão de última hora. Hosoi foi condenado por homicídio culposo com direito a 3 anos de liberdade condicional, perdendo sua licença de professor no processo. Ele também publicou um livro depois. Uma ação civil foi movida contra o governo da província de Hyogo e um pagamento de 60 milhões de ienes foi feita à família de Ishida. Hoje em dia, o portão da escola secundária Takatsuka obviamente foi substituído e as pessoas ainda se reúnem no local onde Ryoko foi desvivida. Nos resta saber se a escola continua ou ainda continuou com essas punições extremas nos dias de hoje.
O bairro de Akihabara é um dos pontos mais famosos de Tóquio, sendo um lugar que você encontra praticamente tudo relacionado à tecnologia e à cultura geek. Lá você encontra lojas de eletrônicos, loja de coisa retrô, meio de café, coisa relacionada a cosplay e etc. Eu acho que qualquer pessoa que gosta minimamente de qualquer coisa relacionada a anime, muito provavelmente ficaria muito animada dando um rolê nesse bairro. Até porque não é uma coisa muito difícil. Só que eu acho que a última coisa que você fica pensando é que esse bairro tá relacionado com uma tragédia horrorosa que foi causada apenas por uma única pessoa. Tomohiro Kato nasceu no dia 28 de setembro de 1982. Se sabe que ele veio de uma família classe média ou classe média alta porque o pai dele era executivo de uma empresa. Suas notas eram muito boas e ele também se destacava como atleta. Ele ingressou na escola júnior Chisukуда e se tornou o presidente do clube de tênis no ensino médio. Ele se matriculou numa escola de elite de Aomori. Só pelas fotos a gente consegue perceber que, de fato, é uma escola bem de burguês safado. Só que quando ele se matriculou nessa escola, foi também quando ele começou a agir de forma violenta dentro de casa. Nessa escola, ele não era muito popular entre seus colegas e suas notas acabaram caindo. Como consequência, ele acabou não passando nos exames que o levariam para a Universidade de Hokkaido, uma universidade também prestigiada do Japão. Ele acabou se formando como mecânico automotivo no Colégio Automotivo Nakaniho e foi contratado como funcionário numa fábrica da Toyota, no centro da prefeitura de Shizuoka. Kato não se dava bem com seus pais e raramente voltava para casa. Uma entrevista com o irmão de Kato revelou que ele sofria uma pressão gigantesca de seus pais. Então ele tinha sempre que refazer suas tarefas. E também temos um relato bem bizarro de seu irmão, no qual ele afirma que Kato até mesmo era forçado a comer migalhas de comida do chão. Tamanha pressão que sofria. Outro vizinho relatou que Kato também era forçado a ficar do lado de fora por várias horas no frio durante o inverno, como forma de punição de seus pais. Kato recorria com muita frequência a fóruns online como meio de válvula de escape. Nas publicações que foram encontradas, ele fazia críticas pesadas e desabafava constantemente sobre suas diversas frustrações da sua vida, como por exemplo, a criação horrorosa de seus pais. E para isso ele utilizava seu telefone, onde ele se conectava numa espécie de site que rodava nos celulares dessa época. Num certo dia, no ano de 2006, a situação de Kato não estava nada legal, pois ele estava completamente endividado e acreditando que sua família havia o abandonado. Sozinho, endividado, sem amigos e sem namorada, Kato tentou se desviver colidindo seu carro contra uma parede em alta velocidade. No entanto, ele acabou sobrevivendo. Em publicações feitas por Kato nesse dia, ele dizia o seguinte: "Quando eu cheguei ao trabalho, meu macacão tinha sumido. O que estão tentando me dizer para que eu desista? Tudo bem, entendi a mensagem. Estou prestes a fazer minha grande saída. Cansei desse lugar." Nesse dia, Kato acusou pessoas em seu local de trabalho de esconderem suas roupas de trabalho e imediatamente se demitiu. Aparentemente, ele acreditava naquele momento que perderia seu emprego, embora isso não fosse realmente o caso. Logo depois, ele foi para casa e começou a beber muito e fazer várias publicações. Ele recebeu uma mensagem de seu patrão informando que seu macacão já havia sido encontrado e pedido para que ele voltasse, pois eles estavam precisando de trabalhadores na área de produção naquele dia. Mas Kato já havia tomado sua decisão. Além de todos os seus problemas, Kato também não tinha onde morar porque não conseguiria mais bancar o aluguel do apartamento em que ele vivia. E essa foi supostamente sua última gota d'água para ele fazer o que ele fez. Pelas publicações de Kato, era possível ver que ele já estava completamente abatido, ele bebia muito
ele praticamente não dormia, e foi no dia 8 de junho de 2008 que Kato pegou um trem-bala em direção à costa oeste do Japão. Só que esse trem acabou atrasando porque alguém havia se jogado nos trilhos. Durante a viagem, quando o trem de Kato passava pelo rio de Nagara, ele fez uma publicação após ver um casal se abraçando na margem do rio, dizendo de forma amargurada: "Eu queria que o casal se abraçando à beira do rio fosse levado pela correnteza e morresse." Kato foi até uma loja de suprimentos militares na cidade de Fukui e pelas imagens das câmeras podemos vê-lo sorrindo e dando risadas. Em suas publicações, ele comentou: "O balconista era uma pessoa legal. Eu, na verdade, gosto de conversar com pessoas. Desde criança, fui forçado a agir como um bom menino. Então eu estou acostumado a enganar as pessoas. Peço perdão ao atendente da loja." Ao mesmo tempo que isso aqui só parecia que ele tava se achando o Kira do Death Note, também dizia muito sobre o estado mental dele naquele momento. Dava pra ver que era uma pessoa que tava claramente machucada e magoada, mas tava tomando decisões horríveis na vida dela. Mesmo que eu acredite que a sociedade em si e o sistema potencialize ações ruins, eu não acredito que pessoas fazem coisas ruins que afetam a vida de outras pessoas somente porque elas tiveram problemas nas vidas delas. Eu acredito que pessoas ruins realmente existem, e eu acredito que os problemas que existem na sociedade e no sistema apenas direcionam essas pessoas a fazerem coisas horríveis. E é por esse motivo que muita gente que acaba vivendo uma vida difícil não comete crimes ou faz coisas ruins para as outras pessoas, porque eu acredito que elas não tendem a isso, diferentemente de pessoas que, enfim, já tendem a isso. Completamente quebrado financeiramente, Kato foi até Akihabara no dia seguinte para tentar conseguir algum dinheiro. Com o dinheiro que conseguiu, ele alugou um caminhão. Na manhã seguinte, Kato começaria a revelar explicitamente os detalhes das coisas obscuras que ele estava planejando. Ele começou a publicar num tópico chamado "Vou desviver pessoas em Akihabara." Então ele seguiu até Akihabara novamente no caminhão que havia alugado, onde finalmente pretendia executar sua vingança para com a sociedade, que a vida toda o tratou como lixo, segundo ele. Mesmo que ele houvesse nascido numa família extremamente privilegiada, tudo infelizmente culminou para que ele terminasse da forma que ele terminou. Kato dirigiu pela rua Kanda Myojin em direção à rua Chudori, na qual o semáforo estava fechado. No entanto, Kanda Myojin ainda estava com o semáforo aberto e os pedestres estavam parados na faixa. Quando o semáforo fechou e os pedestres começaram a atravessar, Kato acelerou seu caminhão, atingindo 5 pessoas. Do outro lado do cruzamento, Kato desceu do caminhão segurando um objeto cortante como ele havia planejado. Ele correu de volta até o local do acidente em direção às pessoas que estavam em torno das pessoas que haviam sido atingidas e começou a atacá-las aleatoriamente. Meimoto, de 21 anos, chegou a ligar para a polícia, mas infelizmente foi atacada antes que pudesse falar com as autoridades do outro lado da linha. Ele continuou atacando as pessoas até que foi encurralado por um policial no beco e o desarmou. Tudo isso aconteceu em apenas 2 minutos. Kato atingiu 5 pessoas com seu veículo e atacou outras 12 logo em seguida. Houveram um total de 7 vítimas fatais. Kato foi preso e teve seu passado inteiro investigado, incluindo principalmente suas publicações nos sites da época. Ele foi condenado à sentença máxima no ano de 2011 e ficou no corredor da morte por cerca de 11 anos, até finalmente ser levado à sua sentença no dia 26 de julho de 2022.
Considerando a população mundial, que atualmente é de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, e a estimativa de que 1% da população possa ter traços psicopatas, isso significaria que cerca de 80 milhões de pessoas no mundo podem ser enquadradas nessa caracterização. Contudo, a gente deve ressaltar que psicopatia é um espectro e nem todos os indivíduos com traços psicopatas são iguais. Porém, as chances de você acabar trombando com um psicopata na sua vida, seja indo fazer compras no supermercado ou simplesmente navegando na internet, são relativamente altas considerando a estimativa de que 1% da população tem traços psicopatas. Se você vive numa cidade com, digamos, 100 mil habitantes, estatisticamente, cerca de 1.000 pessoas nessa cidade podem ter traços psicopatas. Isso significa que, ao circular em locais movimentados como shoppings, supermercados ou transporte público, é bem possível que você cruze com algumas dessas pessoas, mesmo que a grande maioria não seja evidentes. No ambiente online, todo mundo sabe que as chances de se esbarrar com alguém que tenha traços psicopatas são gigantescas. A falsa ilusão de anonimato faz com que muitos psicopatas tomem coragem para tomarem atitudes que eles não tomariam na vida real. As chances de você, por exemplo, encontrar um psicopata simplesmente navegando pelo Twitter são bem altas. Encontrar alguém com intenções ruins no Twitter não é algo que a gente se surpreenderia, visto que essa rede social já é extremamente tóxica e problemática. Porém, esse é o ponto dessa história. Essa é uma história de alguém que foi muito mais além e não utilizava o Twitter apenas para escrever coisas tóxicas e horríveis para as outras pessoas. Essa história vai ser contada de forma menos explícita possível, mas ainda assim eu gostaria de avisar que temas sensíveis vão ser brevemente mencionados, mesmo que seja de forma não explícita. Assim como várias outras pessoas com o mesmo perfil, Takahiro Shiraishi era conhecido por seus vizinhos como uma pessoa alegre, gentil e tranquila. Alguém que o conheceu quando ele era mais novo até o descreveu como uma criança quietinha que conseguia socializar normalmente com seus vizinhos. Só que mesmo quando ainda era mais novo, Shiraishi já dava sinais de seus comportamentos violentos. Um dos amigos dele lembrou que eles faziam uma brincadeira nada saudável onde apertavam o pescoço um do outro até quase desmaiarem. Depois que Shiraishi se formou no ensino médio, ele começou a trabalhar para uma indústria de pessoas que vendem seu próprio corpo, no distrito de Kabukicho, em Tóquio. Sendo seu trabalho atrair jovens mulheres para os clubes do distrito, ele usava o Twitter para seus fins de recrutamento, mas acabou sendo preso em fevereiro de 2017 por seu trabalho nesse comércio e recebeu uma sentença suspensa. Depois de perder seu emprego em 2017, Shiraishi então começou a aplicar sua experiência em caçar mulheres no Twitter, só que dessa vez ele estava com intenções muito mais sombrias. Ele procurava suas vítimas buscando por um perfil específico de pessoas, cujo eram principalmente pessoas que estavam com intenções de se autodesviver. Ele possuía 5 contas no Twitter e um de seus randoms era Hanging Pro. Foi revelado durante seu julgamento que ele postava declarações motivando pessoas a se desviverem, e ele havia construído uma base considerável de seguidores em suas contas. Ele revelaria mais tarde, durante seu julgamento, o seguinte: era mais fácil para mim convencer pessoas com preocupações e outros problemas e manipulá-las para o meu modo de pensar. Ele prometia às suas vítimas que ele seria capaz de desvivê-las e às vezes prometia que se desviveria junto com elas. Shiraishi fingiu para uma de suas vítimas que ele era um tipo de líder espiritual que poderia ajudar aqueles que tinham intenções de se autodesviver. Suas vítimas tinham idades entre 15 a 26 anos e todas eram meninas, com exceção de um homem que era próximo de uma das vítimas femininas.
Ele encontrava suas vítimas numa estação de trem perto de suas casas e as levava para seu apartamento. E era em seu apartamento que ele dava todo tipo de substância ilícita para essas jovens, como álcool, pílulas e tranquilizantes. E depois ele cometia aquela coisa horrível com suas vítimas. E depois as desvivia. Após desviver suas vítimas, eu não vou descrever como ele fazia isso, mas ele se livrava delas. E depois ele dava um jeito de, enfim, se livrar do cheiro e disfarçar o que ele tinha feito. Ele descreveu aos investigadores exatamente o jeito que ele fazia. E novamente eu não vou descrever porque é muito pesado. Shiraishi mantinha parte dessas pessoas que ele desvivia, segundo ele, por medo de ser pego, mas pelo padrão é quase certeza que se tratava de um tipo de troféu porque não fazia muito sentido. Tudo isso aconteceu entre agosto e outubro de 2017 e resultou em 9 vítimas. Durante a investigação do desaparecimento de uma mulher de 23 anos, a polícia foi levada a Shiraishi através do Twitter. A vítima havia publicado que queria se desviver, tweetando que estava procurando alguém para bater as botas com ela. O irmão da vítima entrou na conta dela e encontrou interações suspeitas com Shiraishi. Um dos seguidores da vítima disse ao irmão que reconhecia o handle. O irmão então pediu que ela entrasse em contato com Shiraishi enquanto ele relatava o usuário à polícia. Então a jovem convenceu Shiraishi a encontrá-la numa estação de trem, onde a polícia estava escondida, e eles o seguiram até em casa. Quando Shiraishi chegou em casa, a polícia bateu em sua porta e rapidamente encontrou uma bolsa branca que pertencia à mulher desaparecida. Os investigadores perguntaram a Shiraishi sobre o desaparecimento da mulher, e ele então respondeu dentro do cooler, e apontou para o cooler. Shiraishi disse aos investigadores que havia desvivido sua vítima logo após se mudar para seu apartamento em 22 de agosto de 2017. Ele passou 3 dias tentando se livrar do que havia sobrado da menina, e logo depois ele também desviveu o namorado dela que havia ido procurá-la. Eu só posso dizer que a polícia simplesmente encontrou um show de horrores no apartamento de Shiraishi. Antes de ser indiciado em 2018, Shiraishi passou por 5 meses de testes psiquiátricos, onde foi constatado que ele estava mentalmente estável. Os promotores queriam que Shiraishi fosse condenado à sentença máxima, enquanto seus advogados propuseram que ele fosse acusado de desviver suas vítimas com consentimento, alegando que era uma sentença mais apropriada porque suas vítimas deram permissão para serem desvividas. Advogado do diabo que se chama, né? Shiraishi então, durante o julgamento, admitiu com suas próprias palavras que não desviveu suas vítimas com consentimento delas. Ele afirmou que havia desvivido uma de suas vítimas enquanto ela dormia, e outra vítima depois que ela havia simplesmente falado sobre querer sair para comer. Ele também admitiu que não tinha interesse em se autodesviver, e usava isso somente para chegar nas suas vítimas. Em entrevistas durante seu julgamento, ele reclamou que a sentença estava demorando muito para sair e que ele ficaria feliz em aceitar a sentença máxima. Ou seja, ele estava refutando os próprios advogados e estava admitindo tudo sem dó e nem piedade. Bizarro. No julgamento, Shiraishi disse às famílias das vítimas: "Eu sinto muito por ter feito o que eu fiz com algumas das vítimas com quem passei muito tempo, e gostaria de me desculpar com essas famílias, mas para as outras, eu realmente não sinto nenhuma empatia ou senso de arrependimento. De qualquer forma, estou me desculpando apenas porque falhei, porque fui pego. Se eu não tivesse sido preso, eu não estaria me arrependendo de absolutamente nada." Em 15 de dezembro de 2020, aos 30 anos, Shiraishi foi condenado à sentença máxima.
essa porta te trouxe até Saitama, uma província do Japão localizada na região de Kanto, perto de Tóquio. Misato é uma cidade relativamente pequena dentro da província, conhecida por ser uma área residencial e tranquila, onde muita gente que trabalha em Tóquio mora. E foi nessa região onde a estudante chamada Junko Furuta nasceu, no dia 18 de janeiro de 1971. Junko vivia numa família comum com seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho e um irmão mais novo. Cursou o ensino médio numa escola em Saitama e trabalhava meio período numa fábrica de modelagem de plástico. Ela estava economizando dinheiro para uma viagem de formatura que planejava fazer muito em breve. Ela também estava prestes a trabalhar numa loja de eletrônicos depois que ela se formasse. Ela era uma aluna muito popular e bem querida pelos seus colegas, tinha ótimas notas e dificilmente faltava às aulas. Ela era uma jovem que tinha uma vida praticamente perfeita e tinha tudo para ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Ela não bebia, não fumava e, obviamente, nunca havia usado drogas. Sendo assim, ela era considerada certinha e perfeitinha demais aos olhos de um grupo de alunos mais complicados da escola dela. Esses alunos em específico tinham um certo envolvimento com a Yakuza. E caso exista alguém que não saiba, é basicamente uma organização criminosa gigantesca. Acho muito difícil que alguém não tenha ouvido falar, porque quando se pensa em crime organizado no Japão, a Yakuza é a primeira coisa que vem na cabeça da grande maioria das pessoas. E, enfim, acredito que todo mundo tenha uma noção do que seja. Um dos garotos desse grupo era Miyano Hiroshi. Ele acabou se apaixonando por Junko e tinha intenções de ter relações físicas com ela. Então ele começou ali a tentar flertar com a Junko e tudo mais, só que ela obviamente recusou. E como esse garoto era um grande bully na escola e era um dos únicos realmente envolvidos com membros mais jovens da Yakuza na época, então não era muito normal que os outros alunos mexessem com ele. E quando ele tomou um fora, ele acabou desparafusando completamente. Ele certamente não lidou bem com a rejeição, então ele começou a planejar algo realmente horrível. Ele se juntou com alguns de seus colegas desse grupo e todos elaboraram um plano para se vingar da garota. Eles fariam com que outro amigo atacasse a Junko, e então Hiroshi viria para salvá-la, entre aspas. A intenção, então, era ganhar a confiança de Junko para que assim eles pudessem levá-la ao seu terrível destino. No dia 25 de novembro de 1988, Junko estava voltando de bicicleta para casa após o trabalho de meio período, quando um garoto desconhecido a atacou e a derrubou da bicicleta. Hiroshi Miyano estava convenientemente do outro lado da rua. Ele então veio socorrer Junko e espantou o outro garoto. Logo depois, se ofereceu para acompanhá-la até em casa. E o plano estava funcionando. Mesmo que Junko não confiasse no Hiroshi, ela acabou aceitando sua companhia por estar com medo de ser atacada outra vez. Só que ela não fazia ideia que Hiroshi estava executando um plano de vingança contra ela. Então Hiroshi levou a Junko para um armazém abandonado e foi lá que ele revelou que tinha envolvimento com a Yakuza para ela. Ele então fez aquela coisa horrível com ela pela primeira vez. Depois ele levou ela para um hotel onde ele chamou seus amigos Ju Ogura e Yasushi Watanabe. A partir daí, os três se revezavam para machucar a garota e fazer aquela coisa horrível com ela. Essa não era a primeira vez que eles faziam isso, pois eles também haviam feito o mesmo com outra menina nas semanas anteriores. Eles então decidiram que estavam se divertindo demais para simplesmente libertá-la. E também havia a possibilidade de que ela acabasse chamando a polícia. E eles não podiam deixar que isso acontecesse.
E na manhã seguinte, o Hiroshi levou a Junko até um parque próximo, onde Joe, Yasushi e um quarto garoto, Nobuharu, Minato, estavam esperando. Eles descobriram o endereço de Junko e eles ficaram usando isso pra ameaçar ela, dizendo que eles iam atrás da família dela se ela tentasse fugir. Os 4 adolescentes a levaram para a casa dos pais de Nobuharu, Minato, local onde Junko passaria os últimos 42 dias da sua vida vivendo o próprio inferno na Terra. No terceiro dia em que Junko estava desaparecida, seus pais trabalhavam arduamente com a polícia para tentar encontrá-la. Só que o grupo já estava meio que preparado para isso e eles então a fizeram ligar para os seus pais e dizer que havia fugido e estava ficando com uma amiga e que ela estava bem. Ela foi forçada a convencer sua mãe a parar a investigação. E eles mantiveram Junko presa no quarto, forçando a se passar pela namorada de um dos integrantes. Só que, eventualmente, eles acabaram abandonando essa ideia porque os pais dele acabaram percebendo que ele estava mentindo, só que, mesmo sabendo que havia uma coisa muito errada acontecendo, eles não faziam nada. E eu acho que definitivamente essa é a pior parte de tudo isso. Eles a machucavam sem piedade e faziam aquela coisa horrível com ela inúmeras vezes por dia, muitas vezes se revezando, inclusive se orgulhando do que estavam fazendo. E eles também ficavam se gabando pros amigos, que eu também acho que é a pior parte disso tudo, porque muita gente viu isso acontecendo e muita gente sabia e não fez nada também. E eles convidavam várias pessoas para participarem daquilo também. Tanto que só nos primeiros dias, pelo menos 30 homens cometeram aquela coisa horrível com Junko. E pelo menos 100 pessoas já sabiam que ela estava presa ali. Até mesmo outras garotas foram convidadas a assisti-la. Uma jovem chegou até mesmo a desenhar em seu rosto usando um objeto afiado. E eram centenas de testemunhas e ninguém fazia absolutamente nada para ajudar ela. Eu acredito que as testemunhas tinham medo de denunciar o que estava acontecendo e acabarem sendo perseguidas logo depois e tudo mais. Só que eu acredito que naquela altura eles já haviam cometido crimes extremamente graves e se eles acabassem sendo presos, eu não acho que eles seriam soltos tão rapidamente. Na verdade, eu acho que não, e daqui a pouco vocês vão entender o motivo. No 7º dia, a Junko já estava completamente morta por dentro e ela era constantemente humilhada e forçada a fazer coisas horríveis. Eles colocavam ela no freezer e só tiravam de lá quando queriam fazer coisas com ela novamente. Como eu disse, a família de Minato não fez absolutamente nada e se acovardou completamente. Seu irmão apenas chegou a dar um toque e falou que ela podia acabar falecendo naquele ritmo. E os pais meio que tinham medo por conta do filho ter relações e conexões com a Yakuza. Só que o principal motivo é porque eles estavam mais preocupados em manter sua boa reputação na comunidade. Eu preciso falar alguma coisa. E depois de cerca de 10 dias, o corpo dela já estava começando a falhar. E a parte mais horrível é que tinha tanto sangue que estava se acumulando no nariz dela, que ela basicamente não estava mais respirando pelo nariz dela. E o sistema digestivo dela também estava começando a rejeitar comida e água. Então, se ela tentasse comer ou beber alguma coisa, ela meio que vomitava na mesma hora. E eles ainda ficavam com raiva que ela estava vomitando tudo que ela colocava pra dentro. E, pra dizer o mínimo, eles machucavam ela ainda mais. Ela também era forçada a dormir no frio na varanda de casa, em temperaturas extremamente baixas que às vezes eram próximas ou abaixo de 0. Uma das pessoas que o grupo havia convidado para a casa do Minato acabou contando o que estava acontecendo ali para alguém, e então o irmão dessa pessoa denunciou a polícia
polícia sobre o que estava acontecendo naquela casa. 2 policiais foram mandados até a casa do Minato, mas quando a polícia explicou a situação, os pais de Minato simplesmente negaram que tinha alguém ali na casa. E a polícia simplesmente aceitou isso como verdade e foi embora sem se preocupar em verificar a casa. Algumas noites depois, o grupo acabou bebendo e Junko enxergou isso como uma chance para ela tentar fugir daquele inferno. Já com suas mãos e pernas completamente debilitados por conta dos danos que eles haviam causado, ela tentou rastejar pelas escadas e conseguiu alcançar o telefone no andar de baixo. Ela pegou o telefone e começou a ligar para a polícia, e então o telefone tocou e um policial atendeu. Infelizmente, logo quando ela estava prestes a falar, Hiroshi apareceu por trás dela e basicamente arrancou o telefone da mão dela. E daí ele pegou o telefone e falou que havia discado por engano e logo depois desligou o telefone. Então ela foi arrastada de volta pro quarto sabendo que ia ser extremamente punida por conta daquilo. E eu não vou dar detalhes do que eles fizeram especificamente, mas por conta do que eles fizeram, a Junko acabou tendo convulsões, só que eles achavam que ela estava fingindo e daí eles fizeram a mesma coisa de novo. Só que por algum milagre ela acabou sobrevivendo e a partir desse ponto ela já estava implorando para que eles acabassem com tudo logo de uma vez. Mas infelizmente eles continuaram a fazer o que já estavam fazendo. Após cerca de 30 dias, o corpo dela já estava completamente danificado e ela era praticamente uma morta-viva dentro daquela casa. E ela estava praticamente irreconhecível. E naquele ponto ela já havia se tornado descartável para eles por conta do estado em que ela se encontrava. E durante esse tempo eles novamente usaram a mesma estratégia que usaram com Junko, só que com outra menina de 19 anos enquanto ela voltava do trabalho. No dia 40, que foi o dia 1º de janeiro, ela acordou sozinha na casa, só que ela estava completamente incapaz de se mover e ela não podia fazer muita coisa. E no dia 4 de janeiro, eles forçaram ela a jogar uma partida de um jogo, só que de alguma forma ela acabou ganhando essa partida, mesmo estando naquelas condições, e isso acabou deixando eles com muita raiva e então eles a torturaram pela última vez e ela acabou falecendo no dia seguinte. O irmão de Minato ligou para ele para comunicar que Junko havia falecido e eles correram até a casa em pânico. Chegando lá, eles começaram a planejar como eles iam se livrar dela. E eles deram um jeito de colocar ela dentro de um barril de óleo e eles descartaram ela num canteiro de obras em Tóquio. Um pedaço do cabelo dela acabou saindo para fora do concreto que eles botaram dentro do barril, só que eles acabaram não percebendo. Até então haveria uma boa chance de que a polícia nunca descobrissem quem eram os autores do crime, porque não haviam pistas para serem seguidas. Só que o Hiroshi era um pouco burro e enquanto ele estava sendo interrogado pela polícia 2 semanas depois por conta daquela menina que ele havia repetido a mesma coisa que ele havia feito com a Junko, ele acabou se confundindo e pensou que a polícia estivesse falando sobre a própria Junko, já que os casos eram bem parecidos. Pensando que um dos outros integrantes do grupo já tivesse confessado, ele acabou confessando todo o crime e quando ele percebeu o que havia feito já era tarde demais, pois ele já havia contado à polícia onde eles haviam colocado o barril, que foi encontrado logo depois. A família da Junko foi informada em detalhes sobre o que havia acontecido com ela e a mãe acabou desmaiando logo após ela ser informada. Os danos psicológicos foram tão graves que a mãe dela acabou se internando no hospital psiquiátrico e ela passou um bom tempo lá.
Uma autópsia foi feita na Junko e, novamente, eu não vou dar detalhes, mas eu só posso dizer que aquela autópsia demonstrava que o ser humano não tem um limite na maldade e na violência que ele pode causar a uma pessoa que tá indefesa. É como se todas as pessoas que vissem aquela garota indefesa automaticamente entrasse num estado completamente primitivo e automaticamente entrasse num estado completamente animalesco e sei lá, é como se toda a moral da pessoa como um ser consciente simplesmente fosse pra casa do caralho. A pessoa tá tão extremamente vulnerável e colocada num estado de violência tão extremo que ela se torna ali um objeto literal na visão das pessoas, tanto que mesmo que centenas e centenas de pessoas estivessem vendo aquilo acontecendo, as pessoas só não faziam nada e todo mundo só continuava vivendo a vida normalmente depois de ver aquilo e sei lá. Puta que pariu, o ser humano é só um bicho muito bizarro. Eu sou uma pessoa que se sente mal até, sei lá, quando mata uma formiga, daí tem certos casos que eu só fico pensando, tipo, como que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessas com outra pessoa de um jeito tão fácil? Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu simplesmente não nasci com esse nível de maldade no meu coração pra conseguir discernir como que as pessoas são capazes de irem tão longe machucando as outras. Pra mim é impossível compreender. Já que todos eram menores de idade, eles acabaram tendo os nomes retidos pelo tribunal. Só que os jornalistas da revista Chukan Bunchun conseguiram descobrir exatamente quem eles eram e publicaram o nome de todos eles, afirmando que eles não mereciam direitos humanos. E ninguém discordou disso na época porque, convenhamos, né? Como sabemos, eles eram Hiroshi Miyano, de 18 anos de idade, Jo Ogura, também 18 anos na época, Nobuharu Minato, 16 anos na época, e Yasushi Watanabe, 17 anos na época. Mas aí que tá, eu não sei se 18 anos é ou era considerado menor de idade nessa época, eu não sei. Ou eles ainda iam fazer 18 anos, eu não faço ideia. Pelo menos essas são as informações que tem na internet, me corrijam se estiverem incorretas. Todos esses 4 demônios foram pegos e levados a julgamento. Durante cada julgamento, era comum que as pessoas ali desmaiassem ao ouvirem os detalhes do caso. Apesar de tudo que fizeram, eles não deram nenhum sinal de remorso e, apesar de tudo, eles receberam sentenças extremamente leves, talvez por conta da idade. Eles foram julgados como menores, mas depois de muita pressão, eles foram finalmente reclassificados como adultos. Ainda assim, eles receberam sentenças muito mais leves do que mereciam receber. Algo que até hoje continua a revoltar as pessoas que ouvem sobre esse caso. E provavelmente você que tá ouvindo agora deve estar se sentindo bem furioso nesse exato momento, mas calma que vai ficar pior. Os criminosos de alguma forma não foram acusados de desviver a jovem. Em vez disso, eles receberam uma acusação de lesão corporal que resultou no falecimento da menina. No Japão, o sistema judicial juvenil é muito mais focado na reabilitação do que na punição. Isso significa que os menores geralmente acabam recebendo sentenças relativamente muito baixas. O Hiroshi foi sentenciado a 20 anos de prisão, Minato recebeu uma sentença de 5 a 7 anos, Watanabe recebeu 9 anos e Joe recebeu 9 anos. E por mais absurdo que pareça, eles inicialmente haviam recebido sentenças ainda mais baixas, que só foram aumentadas depois de fazerem muita pressão. E era uma pena tão absurdamente baixa que as pessoas se perguntavam fortemente se a conexão com a Yakuza tinha alguma coisa a ver com isso.
E por mais revoltante que isso seja, todos os 4 estão soltos hoje em dia. E 3 deles ficaram na prisão por menos de 8 anos. Hiroshi, o líder, foi sentenciado a 17 anos originalmente. Ele tentou recorrer, mas o juiz aumentou sua sentença para 20 anos. A mesma coisa aconteceu com 2 dos outros criminosos. O 4º integrante decidiu não tentar recorrer. No entanto, todos eles acabaram sendo libertados muito antes de cumprirem suas sentenças. E sim, todos eles tiveram uma longa vida após serem soltos. Hiroshi Miyano retornou às suas atividades na Yakuza após ser solto. Ele foi preso novamente por fraude um tempo depois, só que ele não cumpriu pena. Ele atualmente está vivendo a vida normalmente como se nada tivesse acontecido e ele frequenta uma academia de kickboxing local e aparenta ter uma vida social bem normal. Nobuharu Minato, depois de ser solto, mudou seu nome para Shinji. Em 2006, ele se casou com uma mulher da Romênia e teve uma filha. Eles acabaram se divorciando e a esposa acabou com a custódia da criança. Ele também foi preso novamente por tentativa de desviver o empresário, quem poderia imaginar. Yasushi Watanabe é o único dos 4 integrantes que não foi preso novamente após ser solto, e não se sabe muito da sua vida depois disso. Joe Ogura foi libertado em agosto de 1999. Ele também acabou mudando de nome para Joey Kamisako. Ele ainda se orgulhava e se gabava do que havia feito. Seu pai teria prometido doar toda a sua poupança para a família de Junko, mas seu filho Joe acabou pegando todo esse dinheiro e foi viver uma vida de luxo, entre aspas. E por mais bizarro que isso seja, a mãe de Joe vandalizou o túmulo de Junko, afirmando que foi Junko quem destruiu a vida do seu filho. Joe acabou se casando com uma mulher chinesa, mas o casamento não durou muito tempo. Depois disso, ele começou a se relacionar com outra mulher. Ele foi preso novamente em julho de 2004 por 7 anos, porque ele acabou agredindo um homem que ele deduziu que estava dando ideia na sua namorada. Ele havia raptado e agredido o homem por 4 horas e disse com orgulho ao homem que já havia desvivido alguém antes e que certamente faria isso novamente. Nossa, mas a reabilitação juvenil no Japão tava funcionando bem. Ele foi sentenciado a 4 anos de prisão, mas em 2009 ele foi solto mais uma vez e ainda tá solto até hoje. A polícia também conseguiu obter DNA encontrados nas evidências e assim conseguiram ligar vários outros criminosos ao caso, incluindo 2 homens chamados Koichi Ihara e Tetsu Nakamura, ambos presos. E provavelmente tem muitos outros que não foram revelados publicamente, então realmente muita gente estava envolvida nesse caso. Esse vídeo com certeza tá na minha lista de vídeos que corroeram um pouco o meu psicológico. Para fazer meus roteiros, eu sempre tenho que me imergir ao máximo no conteúdo que eu vou apresentar, e o fato de eu ficar com hiperfoco em histórias tão pesadas que são reais ainda por cima, sempre acaba comigo, basicamente. Podemos ver que uma pequena distração levou ao surgimento de um imenso rabbit hole. Também tivemos uma história real, mas que por ser tão bizarra, fizeram as pessoas duvidarem fortemente de sua existência até surgirem as últimas migalhas possíveis de mídia que provassem a existência do caso. A gente pôde ver uma escola com um diretor completamente narcisista, um homem abandonado pela família e pela sociedade que escolheu o pior caminho possível, e por fim, também podemos ver que a maldade humana pode ser simplesmente infinita e que demônios realmente existem na Terra. Meus parabéns, você completou todas as portas. Mas eu preciso te pedir uma última coisa.
Acorde. Holy shit!